Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, 26 de janeiro de 2023, o Curry foi expulso, hein? O Curry tacou o protetor bucal. Aliás, ele tem uma relação meio confusa com esse protetor bucal, né? É um lado meio sombrio aí da imagem de Stephen Curry, sempre fazendo coisas meio nojentas aí com esse protetor bucal. Dessa vez ele jogou e foi expulso por conta do Jordan Poole, hein? Uma das grandes cenas aí da noite desse 25 de janeiro. Além disso, tivemos também muito entretenimento, muita ação, vitória do Vasco e outras cositas mais. Título do Palmeiras. A gente não liga tanto, né? A gente não dá tanta importância. Lucas, animado aí para mais uma edição do podcast Café Belgrado. Essa, começando falando de coisas belas e sujas, como o Stephen Curry e as nojeiras que ele produz. Tudo bem? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Tudo bem, viu, Guilherme? Tudo, eu diria até perto de ótimo, porque nesse momento o Phoenix Suns ostenta uma das maiores streaks da NBA, né? É um dos times mais quentes da temporada, com 4 seguidas. As equipes que tinham aí sequências de vitória andaram perdendo. Quase que o Philadelphia perde ontem, né? Numa virada que seria histórica para o Brooklyn Nets. E aí o Phoenix Suns ficaria isolado aí com a maior sequência de vitórias da NBA. Mas tá tudo caminhando pro ótimo, viu, Guilherme? Bom momento da temporada. Rivalry Week, trazendo emoções à flor da pele. Cara, se a NBA imaginou assim, cara, vamos inventar do nada aqui uma parada para ver se gera um engajamento maior com o mês de janeiro. Aparentemente deu certo, viu? Porque os jogos aqui destacados pela Rivalry Week. Difícil falar isso, hein? É bom demais, porque você fala qualquer coisa e as pessoas compreendem, né? Que tá tudo bem. Esses jogos todos aí estão trazendo entretenimento. Acho que a gente vai falar de alguns deles. Guilherme, sobre Curry, sobre Golden State, sobre Memphis, né? Sobre esse jogo que é uma rivalidade de um lado só, né? É uma rivalidade que um time sempre ganha, um time sempre perde. Então, é uma rivalidade confusa, né? Uma rivalidade meio CPF na nota. E mais uma vez deu Golden State, mais uma vez nem precisou do Curry, né? Para fechar o jogo. No Natal já foi um jogo sem o Curry, num péssimo momento do meu Golden. E uma vitória absurda, né? Com direito a Klay Thompson gritando enquanto o Dillon Brooks estava no chão, né? Dessa vez não deu tempo de meter essa, né? Porque as pessoas estavam muito ocupadas fazendo pontos e defendendo em momentos decisivos. Foi um jogo que foi decidido na última bola. Aí você diz, por culpa do Jordan Poole, o Curry foi ejetado? Por que sempre existe um pano a passar para Stephen Curry? Terceira vez que ele é ejetado da NBA, de um jogo da NBA, por jogar longe, né? O seu mouthpiece, né? Seu protetor bucal, seu protetor de dentes aí. Um super craque, visto como um grande líder. Nesse momento, cara, o jogo poderia ter ido pro ralo, né? O time estava na frente. Por muito pouco não foi embora esse jogo e jogaria embaixo do ônibus um cara que já tomou um soco nessa off-season, né? Então acho que o Curry foi meio que... essa relação Curry, Poole, Golden State, etc. foi meio que salva pela vitória do Golden, senão estaríamos falando aqui com um outro tom, viu, Guilherme, desse momento aí. E assim, ele não estava nem reclamando com a arbitragem, por que expulsaram? Cara, tem que expulsar. Não pode, é contra a regra da NBA. Você não pode fazer uma nojeira dessa, né? Primeiro, é muito por ser nojento. E segundo, porque... Faz oral, enfim, Lucas? não pode. Hã? Faz oral do cara? Fazer oral? O tempo todo com esse negócio, velho. Ele tá usando de mordedor, velho. O Francisco hoje tava me mordendo, viu, Lucas? Ele tava nessa vibe, assim. Não mordendo forte, né? Dá uma off-piece pra ele, velho. É isso, velho. Acho que o Curry tá com alguma ansiedade. Ele não tá descontando aí no protetor bucal sempre, né? É uma cena terrivelmente nojenta aí. Mas por que a gente passa pano pro Stephen Curry, Lucas? Porque ele é o Stephen Curry. E eu vou ter que responder essa questão. Até queria te trazer, então, aproveitando aí que você já falou do Phoenix Suns rapidamente. Eu não tô pronto pra acabar de falar de Golden State, não, hein? Não, é só até pra dizer um pouco da dinâmica da NBA, não é nem especificamente sobre o Suns, né? Mas outras equipes também. Me lembra um pouco aquela música do Paulo Ricardo, né? Um grande cantor aí. Que inclusive. Você devia ter avisado antecipadamente que queria falar de Paulo Ricardo, velho. Jamais. Cara, eu queria achar qualquer gancho, né? Então meti um Suns pra ver se você topava. Aprendi até com o Daniel Furlan que o Paulo Ricardo, o RPM chama
RPM por causa do nome invertido do Paulo Ricardo, né? Eu não sabia dessa, não. Achava que era rotações por minuto. Parece que eu fui enganado aí. Ou é o Daniel Furlan que tá me enganando agora, né? Ouvi ele falando recentemente essa história. Um salve para Daniel Furlan, maior comediante do Brasil. Já esteve com a gente gravando podcast. Porra, Né? já esteve com a gente, Elástico Mental tá lá disponível ainda. Um dos melhores episódios que já existiram nas organizações Café Belgrado. Ponto. E Lucas, aquela música que ele cantava, né? É da fase solo, né? Fase mais romântica, que ele era uma espécie de Henrique Iglesias brasileiro, né? Em que ele diz, né? De repente as coisas mudam de lugar e quem perdeu pode ganhar, né? Cara, fala muito sobre o fim. Tô achando essa história parecida com a do Suns, viu? E da Juliette também, né? Com a Juliette também, e muita gente que às vezes fica nessa expectativa, né? Que E nos com o últimos 6 Vasco, né? O Vasco é o meses. time da virada. Cara, com grande jogada de Lucas Piton, né? Quando as coisas começam a dar certo, o Lucas Piton faz jogada de craque, né? Então, Lucas, esse momento da NBA ele continua nos confundindo muito, né? Atualmente, essa vitória do Golden valeu uma tonelada, porque com 24 derrotas, cara, Clippers, Mavs, Suns e agora Golden State estão todos ali encavalados na disputa pelas últimas vagas no playoff direto. Ninguém quer ir para play-in no Oeste. De repente você pode estar de bobeira no play-in e lidar com um LeBronzinho metendo 60 na sua cabeça, lidar com o Damian Lillard fazendo Dame Time. Cara, lidar com esse time do Utah Jazz que é maluco, né? É malucaço. Quer meter um X1 com o Shai Gilgeous-Alexander nos playoffs? No play-inzinho? Não é o... Cara, vai logo pro playoff. Garante aí seus 4 jogos, pelo menos 2 em casa, se você for varrido. Pelo menos 2 em casa você garante de renda, garante de expectativa, enfim. Ainda tem Essa isso, né? tese de que o Golden State liga muito pra renda me pega sempre, velho. Porra, mas aí é o pacote, né? Você tem um Ok, monte de equipes e um monte de interesses para você ir para playoff. Tem muito ok. motivo para ir para playoff, né? Então, cara, não se meta no play-in. Imagina o Dallas no play-in, velho. Que vergonha, né? Um time que acabou de ser finalista de conferência e que tem um jogador fazendo uma das melhores temporadas da história da NBA. E outra, Gibas, são 13 times que estão na briga. 3 vão ficar fora do play-in. Tem isso ainda, tem isso. Então, pelo amor de Deus, essa vitória de fato valeu uma tonelada. Mas, Lucas, devolvendo para você continuar falando do Golden, que você confessou e não tá pronto para largar a mão. Cara, o Curry careca, ele apresentou uma nova personalidade, que eu não tava pronto ainda não. Eu lembro do Curry Será que é jovem nova se careca. ele já jogou 2 vezes antes? É, refutado. Boa. Gibas, segura o Paulo Ricardo aí, tá? Quero falar do Ok. Paulo Ricardo A mesma antes de... música ou alguma outra? essa fase, né? O importante é a fase. Tá, ok. Especificamente essa música fala muito de NBA, né? Então a gente pode voltar nela. Mas a Vamos lá. fase toda é esplendorosa, né? Então antes do final do podcast, por favor, me lembre para trazer de novo esse assunto Paulo Ricardo. Mas queria falar do Golden, né? O Curry, uma das explicações do Curry para ele tá com os nervos à flor da pele foi sim o fato de ser um jogo super importante, o momento do time na tabela, né? O momento do Golden State era um jogo que não podia perder. E, claro, foi uma cagada que o Jordan Poole fez, né? Aliás, Guilherme, muita gente fala assim, o craque antevê a jogada, né? E eu fico imaginando se o Draymond Green não deu soco no Jordan Poole para não precisar que o Curry em algum momento desse o soco no Jordan Poole. E aí ele acabou recebendo tudo ao redor, né? Assim, vou absorver aqui todas as críticas, né? Não vou deixar esse herói da humanidade ter essa mancha, né? Porque o Michael Jordan deu soco no Steve Kerr, né? Então, o que diria para as crianças, né? Seja um dos melhores da história e dê socos. Então, o Draymond Green, que não tem essa ambição de ser um dos maiores da história, poderia ter antevisto esse momento, né? Que o Curry poderia dar um soco no Jordan Poole durante uma partida de basquete. E aí já deu soco, então o Curry já sabe que o Jordan Poole já tomou o soco. Então não precisa tomar o soco do Curry, né? Já tomou o soco. Então talvez tenha sido isso e a gente tenha julgado errado aí, Draymond Green. Um salve para o nosso amigo podcaster Draymond Green. Mas então, o Curry, um dos motivos disso, né, da emoção à flor da pele, é sim o fato de... E ele falou uma coisa engraçada, né? Ele falou assim, e não foi só por ser contra o Memphis. Então nessa aí deu uma entregadinha, né? Que existe de fato essa rivalidade. Não foi só por ser contra o Memphis, né?
Porque o Golden State gosta de negar que não existe rivalidade, né? Então ontem perguntaram pro Clay também sobre essa vitória, se tinha um gosto especial se for contra o Memphis, e o Clay é o que mais gosta de negar que existe rivalidade, né? Então ele falou, pode ser, porque uma vez eles falaram mal do André Iguodala, né? Então teve um cara lá que falou mal do André Iguodala, né? Então pode ser. Então Foi o assim, começo de tudo isso, não foi? mais ou menos. Quando o Mas Iguodala assim, não quis jogar com a molecada isso. Aí e ele foi falou, trocado pra lá. O Iguodala vai ter a camisa aposentada aqui. Um garoto deles lá falou mal do Iguodala uma vez. Então assim, ele fica negando sempre que existe essa rivalidade dentro de quadra, né? Que existe uma coisa para ser que é algo comparável. E de fato tem sido papai, né? O Grizzlies tem sido fiote aí do meu Fiotaço. Golden. E então assim, é uma semana de rivalidade e não foi só essa partida de ontem que teve rivalidade, né? Teve também uma partida super esperada, Ben Simmons jogando em Filadélfia. Porra, velho. Cara, teve de tudo Jogo da nesse TV, jogo. hein? Jogo da TV. Os dois jogos foram da TV, né? Não É sei se isso. no Brasil acho que não passou do meu Golden, passou também? O do meu Golden. Cara, não sei porque eu vi no League Também. Pass. Passou, porque o pessoal tava reclamando do Zé Boquinha, passou. Boa. Não, só tô Teve relatando. um amigo lá no Giannis, Guilherme, que falou o seguinte, né? O grupo do Telegram do Café Belgrado, se você não tá dentro desse grupo, você tá fora. Tenho que te falar essa verdade É aqui, né? isso. E lá dentro desse grupo alguém falou, poxa, eu queria tanto que o Zé Boquinha tivesse mesmo ido pro BBB, porque a gente não estaria aqui escutando ele agora, né? Então, um salve aí para todo mundo no Giannis, até nos seus momentos mais maldosos, são pessoas de ótimo coração, né? Agora, mandar um salve pro Zé Boquinha também, que fala de basquete há muito tempo. Esses dias É eu tava isso, fazendo né? uma pesquisa na Folha de São Paulo, de projetos futuros do Belgradão aí. E, cara, tava falando de um jogador lá específico, e embaixo tinha uma coluna explicando pro público brasileiro o que era o draft e como funcionava esse negócio do time que ia mal escolher primeiro. Uma coluna de 1988, 89. E, Lucas, assinada por Zé Boquinha. Então, assim, Olha aí. antes da gente começar a pensar em falar de NBA, o homem já estava escrevendo, explicando o draft para a população brasileira. Então, tem que mandar, tem que respeitar, Zé Boquinha. E as pessoas falam, ele ficou muito mal-humorado, né? Porra, o cara teve a maior decepção da vida dele recente, né? Que ia pro Então, BBB e não foi, você tá dizendo? é outra, né? Se você pesquisar um pouquinho com mais de afim que você acha aí. Mas, Guilherme, seguinte, teve esse jogo, né, de super rivalidade. O Guilherme tá passando mal, gente. Mas tá tudo bem, eu acho. Esse jogo de super rivalidade, né? Ben Simmons jogando. Gui, você fizer isso, eu não vou conseguir. Olha para outro lado, cara. O Ben Simmons jogando em Filadélfia. E, cara, é o jogo que o pessoal de Filadélfia queria muito ver, né? Porque o Ben Simmons já poderia ter jogado lá antes, não jogou. Não poderia, né? Porque tava, de alguma maneira não estava disponível para o jogo. Mas ontem foi, né? E foi a primeira vez. E recebeu aquele canto que a torcida queria tanto cantar, né? Que é Ben Simmons vai se fuder, o meu Sixers não precisa de você. Eles cantaram quantas palavras? Cantaram a versão em inglês, né? E foi um jogo muito pegado. Até quem não estava jogando entrou nessa pilha, né? O Embiid teve uma comemoração, Guilherme, que parece que é de WWE, né? Mas no primeiro momento parecia que era de sarrada do Carnaval brasileiro, né? Eu achei que ele tinha aprendido com a esposa, né? Que, lógico, deve curtir muito a música brasileira. A esposa do Embiid é brasileira. E ele meteu um sarradão, assim, né? Um sarradão triplo. E achei, porra, isso aí deve ser alguma música do Carnaval que tá chegando, né? De repente um piseiro. Mas não era. Segundo consta, e aí eu peço que os amigos que curtem também WWE e o Belgradão tragam essa explicação, né? Segundo consta, era uma comemoração de Triple X ou The Age, alguma galera aí de uma turma do WWE muito importante que o Embiid curte, certo? O Kevin Durant falou: que comemoração babaca, hein, Embiid? Marcou o João Embiid no Twitter. E o Embiid, acabando o jogo, mandou literalmente um hashtag chupa, Guilherme, pro Kevin Durant, né? Respondendo. Então, um jogo aí que aflorou diversos sentimentos, mas que resolveu em quadra, Guilherme, acho que dando uma resposta assim da troca, né? Por quê? Porque na hora decisiva o Ben Simmons estava sentado
e o James Harden estava fazendo 8 pontos que levaram a vitória para o Philadelphia, né? Dois step backs, depois bateu para dentro. Então, assim, existe um motivo pelo qual o Philadelphia deu escolhas junto com o Ben Simmons, né, por James Harden, que é o fato de James Harden ser um cara que vai trazer mais vitórias do que o Ben Simmons, e aparentemente está tendo aqui alguma coisa muito grave aqui no apartamento vizinho, viu, Guilherme? Fala desse jogo. Primeira coisa, né? Acredito que James Harden precisa voltar a ser altamente comentado, porque a temporada dele é muito boa. É uma temporada de sólida, é um dos principais assistentes da NBA, né? Mais das assistências, hoje 11.1. E não é só isso, né? Não é simplesmente isso. Acho que tem muito a ver com que de maneira geral o time tem feito, né? Um time que começou a ganhar, que começou a jogar melhor, que tem opções, que claro tem o Embiid que é o cestinha, que carrega esse time, mas desde a volta do Harden, né? Ele ficou fora um bom período, sim, pelo menos uns 13, 15 jogos, mas desde que volta é muita vitória, né? Ganhou muito mais do que perdeu. Gibbs, o Philadelphia tá 3 jogos atrás do Boston, velho. Parecia assim que o Boston já tinha disparado, melhor campanha, etc e tal. O Philadelphia tá dizendo, pera aí, pô, tamo aqui. É tipo a mesma distância do Memphis e Denver hoje, né? Então, não tem mais o Boston disparadaço contra a Rapa, né? O Philadelphia tá querendo se meter aí. E o Boston teve alguns momentos de baixa na temporada que acumularam derrotas que acabaram mostrando alguma vulnerabilidade, então a gente não sabe se Muito pode acontecer Magic, de né? novo. Muito Magic. Essa semana teve hit já, né? Então 2 derrotas aí em um espaço curto de tempo. De repente tá mostrando uma guarda baixa aí, o Fila se deixar chega. É um time que usa o mando muito bem. É um dos melhores times jogando em casa da NBA. Historicamente, né? Acho que nos últimos anos, desde que o time voltou a ser competitivo, pós-tanking, né? Pós-processo, é um time que em casa geralmente vence seus jogos e às vezes tá ganhando o jogo fora com desfalque, né? Então, recentemente o Harden não jogou no Sacramento, o time venceu sem Harden, sem Embiid, né? Agora, acho que voltando ao Harden, merece um pouco mais de respeito, né? A gente sabe que o jeito que ele jogou no final da passagem dele no Houston e no começo da passagem dele no Brooklyn, teve alguns bons momentos, mas enfim. E depois, nos playoffs pelo Philadelphia, ficou assim muito marcado, né? Ficou muito criticado como um cara que não chamava responsabilidade, um cara que não se comprometia com os momentos mais agudos do jogo. Assim, a temporada dele é outra, vem de uma off-season forte, né? Se preparou, chega jogando num nível avassalador, assim, um cara que tem médias essa temporada. Eu vou até passar com cuidado aqui para não deixar erros. 21,5 pontos por jogo, 11 assistências e 6,4 rebotes. Está em quadra mais de quase 37 minutos por jogo e um time que vence. Então, assim, estou dizendo tudo isso para dizer assim: hoje. E outra, Gibbs, rapidinho, bola de 3 dele parece que voltou, né? O Harden passou uns anos sem ter um aproveitamento tão legal, mas esse ano tá por volta aí, acho que de 38, 39%, que é acima da média da carreira, né? Então, se ele conseguir trazer isso para próximo de 40, velho, vai ser uma coisa super perigosa aí. Já chutando 7 bolas por jogo com 38 é exuberante, né? É uma excepcional média, é um dos melhores chutadores da liga. E tem mais, né, Lucas? Assim, se você comparar com Ben Simmons, que foi o mote dessa questão, né? Cara, não dá. Assim, não são jogadores da mesma prateleira. Inclusive, acho que tem uma prateleira entre eles já. Acho que o Ben Simmons não tá simplesmente abaixo do James Harden, né? A carreira do Ben Simmons foi para um caminho em que hoje ele é um complemento, um bom complemento, que toma boas decisões. O prateleira tem um nicho, Guilherme. Você que tá desenvolvendo aí design no seu novo escritório. Prateleira é um nicho. Cara, eu acho que tem assim, acho que o Harden tá na prateleira entre os melhores jogadores da NBA. Aí tem ali no meio uma prateleira que tem bons jogadores na NBA, que são estrelas, etc. E acho que de baixo está o dos bons role players, né, dos bons coadjuvantes, que é o que o Ben Simmons se tornou. É um ótimo coadjuvante porque é efetivo defensivamente, ele se tornou um big que passa e que não chuta, né, e que corre e que defende várias posições e que dribla.
Então, isso faz com que ele seja um jogador muito especial, muito interessante. Mas não é um criador desde o zero mais. Acho que isso é um ponto-chave, né? Esse é o que mais o diferencia do Philadelphia, porque assim, da época boa dele do Philadelphia, porque assim, se houvesse um problema, e havia, que era o fato de que ele não chutava, cara, isso era muito controlado pelo fato de que ele era extremamente agressivo, que o mínimo espaço que davam para ele chutar, ele muitas vezes usava para agredir e ser vir no embalo mesmo, né? Na transição ele era basicamente imparável. Cara, ele perdeu esse apetite pela cesta. Perdeu o apetite de agressividade. Ele opta por passar, por fazer boas jogadas. Não tô dizendo que é um jogador ruim, não. É um jogador que eu acho que E assim, o Nets tem outras opções melhores do que o Ben Simmons para fazer isso que ele fazia no Philadelphia, né? Talvez no Philadelphia fosse o ideal para ele, né, dar essa oportunidade para ele se desenvolver para algo super perigoso. Não acontecendo, acho que faz sentido o Nets não buscar tanto, né? E assim, em alguns momentos o Nets busca isso, né? Ontem ele estava zerado até o intervalo e aí fez de repente 10 pontos muito rápidos, né? mas a Então impressão que eu assim, tenho é que é meio assim, cara, vai, né? É uma coisa meio. O momento de estar te implorando para você fazer isso. Não é mais o natural como usage parte dele do jogo. no Brooklyn Nets é aproximadamente 2/3 do que era Nossa. nos primeiros anos de Filadélfia, né? Então, assim, usa-se bem menos Ben Simmons nesse momento, mas acho que tá tudo bem, viu, Guilherme? É um ano, assim, de volta para a NBA, né? Um ano de o Nets saber o que tem ali com eles, né? E Mas pro lógico, Fila sem o tá Kevin melhor, né? Durant. Pro Pro Philadelphia tá Fila, melhor ainda. pro Philadelphia, se sabe mais o que é o Harden, o que o Harden pode dar. Mas assim, o Nets tá sem o Kevin Durant e fez um puta jogo, né? Buscou esse jogo, teve próximo aí de conseguir um upset histórico. E esse upset viria com o Ben Simmons no banco ali nos últimos 5, 6 minutos. Acho que isso fica bem claro, né? E não é a primeira vez, viu? O time não tem fechado jogos com ele, É, muito porque os técnicos botam ele na linha e eles não querem. isso. E tem que ter um espaçamento maior pro Kyrie fazer o dele, né? Pro Kevin Durant fazer o dele. Gibas, o outro jogo que a gente tem que falar aqui com um certo cuidado até. O que você achou do chupa do Embiid? De boa? Cara, tá bom, ok. Ok. Damian Lillard, 60 pontos, velho. Quarta vez na 60. carreira, empatando com Harden e Michael Jordan. Tá atrás do Kobe em número de jogos de 60 pontos, que o Kobe tem 6. E atrás do Will Chamberlain. Chuta aí quantos jogos de 60 pontos tem o Will Chamberlain, Guilherme. 54. Porra, aí não, né? 32 jogos de Pô, 60 pontos. metade. Tá bom. 30, tipo assim, Wilt, 32. Aí o segundo lugar na lista tem 6, que é o Kobe, né? O Dame falou, pô, o Wilt eu não pego, né? Mas deixou aberta aí a possibilidade de alcançar o Kobe. E esse, mesmo contando os 32 do Wilt, os do Jordan, sei lá, de todo mundo, Guilherme, foi o jogo mais eficiente de 60 pontos da história da NBA. Né? Não é do Damian Lillard, né? O Lillard ficou em choque aí quando soube, depois do jogo, e aí falou, porra, pra que eu tentei uma bola no meio da quadra quando eu tava estourando o cronômetro, né? Porque teria sido ainda mais eficiente, né? Se ele não tenta aquela bola, que não entrou. E assim, o Lillard fez 60 pontos e o Portland meio que precisou de cada um desses, né? Foi um jogo, assim, mais apertado do que se imagina, num jogo de 60 pontos. Inclusive, ele fez 20 seguidos ali para fechar o terceiro quarto. O time busca o tempo todo o seu astro, e o seu astro conseguir entregar isso o tempo todo. É muito louco. O Jazz até tentou, assim, em alguns momentos, um double team, né? Na linha dos 3 pontos, que é o que abre a defesa toda, e o Lila contornava isso aí, às vezes ia para dentro. Então, assim, o Jazz tentou bastante tirar a bola da mão do Lila, e o Lila entregou o jogo de 60 pontos mais eficiente da história. Loucura, loucura. Cara, vou trazer agora o Paulo Ricardo, tá, Guilherme? Vamos lá, vamos lá. Quem Quando perdeu você pode. disse nunca mais. Desculpa. Traz aí inteiro, vai. Não, Pro deixa melhor ouvinte não. se segurar, Melhor não. vai. Não, Não? melhor não. Não, melhor não. Pra onde É vai porque essa quando música eu quando falo você. um verso, cara, Ah, eu me emociono, né? E aí eu acabo tendo boa. que cantar tudo. Melhor não. Tá. Mas a gente meio que
tenta aqui dizer nunca mais, às vezes, para alguns times, né? O time tá em uma fase, a gente fala, porra, tá em 13º do Oeste, tem a pique. O que eles estão querendo aí, tentando ganhar, né? E, cara, aparentemente dos 13 times do Oeste, que estão entre os 13, né? Que nesse momento estão na briga por pelo menos play-in, a única desconfiança que a gente tem, assim, que tem algum sentido de desconfiar de que essa equipe talvez não tente até o final ir para play-in, que faça trocas, etc., para desabastecer o time, é o Utah Jazz. E, assim, é algo que a gente espera já há muito tempo e que não está acontecendo, né? Já poderia ter acontecido. E não está acontecendo, já está longe da briga real por piores campanhas, mas ainda está em tempo de você dizer, porra, não quero chegar perto do play-in, né? Quero ficar aqui com a terceira do Oeste, terceira pior do Oeste, fico aqui numa 7ª, 8ª geral, 6ª talvez até, fico bem posicionado, né? Então, assim, o único que pode estar pensando nisso é o Utah Jazz, mas a gente nem sabe se tá mesmo, e o restante tá indo pra vitória, velho. A gente pega lá desde lá de cima, Sacramento Kings, pega Pelicans, pega Mavs, pega Clippers, pega Golden State, pega Suns. Cara, não tem ninguém aí que faça sentido querer sair, pensar em sair dessa briga, né? Não tem. Aí, Lakers muito menos. A gente vai já falar do Lakers, né? O Thunder, que pode ser algo assim, eles vão trocar quem pra ficar pior? Não tem. O time já é jovem, o negócio é que o time é bom. A gente fez aqui um raio-x do Thunder ontem. Né? Escuta lá, se você não escutou ainda. Você pode ter pensado assim, porra, vou escutar um episódio, 1 hora sobre o Thunder? Te prometo aqui, hein, que vale a pena. O que o Thunder tá fazendo é muito legal, e se você não entrar nesse mundo agora de que o Thunder tá fazendo coisa legal, você vai ficar perguntando assim, de onde é que vem o dinheiro do Flamengo, né? Daqui a uns anos, né? De onde é que vem? Como é que o Thunder aconteceu isso aí? Você vai ficar para trás na história. Né? Então, como é que o Vasco conseguiu o Papo Gomes, né? Vai ficar nessa aí, né? Vai ficar piradão. Então escuta lá o episódio sobre o Thunder. Não tem time que não queira estar lutando pelo que está. Aí eu te pergunto, Guilherme, não era para ser o ano do tanking? Não era para ser o ano oficial das equipes todas desistindo e inventando desculpa para perder muitos jogos? Os times não ligam tanto assim para Embanyama. Os times estão pensando, porra, se eu não pegar play-in, eu ainda tenho um odd legal, né? Então, a mudança da NBA de tanking, alguns anos atrás, tem feito efeito ou simplesmente é lugar errado na hora errada? O GM que não quer perder o emprego, o jogador que é veterano e não quer perder jogo, o time que poderia estar mal não tem sua própria pique. Tem algum sentido, Guilherme, disso tudo? Ou, vou dizer uma coisa muito louca aqui. Olha só o que eu vou dizer, hein? Eu queria muito que a gente tivesse uma câmera do TikTok, Guilherme, qual que eu escuto alguns podcasts que falam, liga a câmera do TikTok aí, que aí eles pegam trechos, né, do episódio e botam no TikTok. A gente não tem, infelizmente, essa tecnologia. Mas, nem outra qualquer, né? a gente tem muito pouca tecnologia além da internet, viu, Guilherme? Que às vezes falha, né? Guilherme, se eu ligasse a câmera do TikTok agora, eu ia te perguntar o seguinte. Essas agremiações esportivas... Falou de Grêmio, eu já pensei no Soares. Estão pensando em vitórias? Interrogação. 3 pontos. Vamos lá. Pode ser 3 pontos de reticência ou pontos de um por um? Não. 3 pontos de tópicos, sabe? Okay. Você escreve no Word, aí você escreve, dá um Enter, já cria outro ponto. Quando você faz isso, você bota um ABC, bota 1, 2, 3 ou usa aquele travessão? Depende do quê? Depende do que for. Porra, eu preciso entender por que depende. Que tipo de coisa? Se for uma lista de coisas do mesmo patamar, assim. Exato. Aí, ponto. Aí, travessão. Pontinho. Ponto, travessão. Aí tanto faz. Eu prefiro o ponto que eu acho mais bonito. O pontinho do Word. É que o Word, ele deixa grossão, né? Isso, fica bem sólido, assim. Agora, se for coisas que se elencam por algum nível de hierarquia, é melhor número ou letra, né? Porque aí como é que você escolhe entre número e letra? Geralmente eu vou de A. A, Boa. B, C, né? Eu, como sou muito prolixo... Quando é bem numérico, assim, é o número mesmo, né? Assim, primeiro, segundo, né? Mas em geral... Eu gosto de começar com número, porque às vezes eu tô escrevendo lá 1, aí, porra, mas eu tenho que especificar aqui, aí eu boto o A depois, né? Fica 1, aí A e B, aí depois vai pro 2. Ok. Pode ser.
porque infelizmente eu falo muito e escrevo muito aqui. Você é um grande talento da redação, viu, Lucas? Uma pena aí que você não tenha enveredado aí pro caminho da literatura, viu? Porque você seria um escritor de muito... Aliás, se de você é muita escritor e confiança. tá aqui, um questionamento que a gente fez hoje entre si, né? Por que você tá aqui? O que te faz gostar do Belgradão? Temos muitos amigos escritores e ficamos muito confusos com isso, né? O que atrai? Será que eles procuram peculiaridades para escrever? Nos usam assim como péssimos exemplos da sociedade? É possível, Lucas, é possível. Primeiro ponto, Guilherme. Primeiro ponto. Acho que tem muito talento na NBA a ponto de equipes que não são tão competitivas terem talento. E Ok. em noites como qualquer outra, poderem vencer jogos. Mais jogos do que se imagina que um time que tá querendo perder possa perder, tá entendendo? Você consegue botar em quadra talento. Acho que esse é um ponto. Segundo ponto, meu amigo. Acho que os times comprometidos efetivamente com projetos de tanking já deixaram isso claro muito cedo e existe uma grande disparidade já de Rockets, de Detroit, Hornets. O Spurs, que começou bem, já atrapalhou, já tá lutando para chegar lá. Você lembra que o Spurs começou a ganhar mais jogo que devia? Já ficou difícil alcançar esses Avisamos times. aqui no começo, né? É isso. Agora, você que tá ganhando um monte, pode ser que dê bom. Pode ser que você fique com uma escolha 5, 6. Mas talvez não, né? Agora, pode ter um elemento, e esse é o terceiro, que é o seguinte, né? Esse é um. Pode ser que, né? Os outros dois me parecem sólidos, assim. Mas esse é. Ele pode ou não se sustentar. Pode ser que haja uma leitura, Lucas, de que a classe tem lá seus talentos. Eu acho que o Wembanyama e o Scoot Henderson são os super talentos. Eu acho que o Scoot é game changer. Assim, eu não acho que eles são do mesmo nível, porque o Wembanyama é um mutante. Nunca teve um cara tipo ele, então não sei o que ele vai virar. Mas eu acho que ele é tão game changer quanto, por exemplo, o banqueiro que acabou de chegar. Que é um cara que já chega, já é o melhor do time, já bota seu time em outro nível. Eu acho que ele é esse nível, porque ele tem ferramentas que hoje a NBA chora desesperadamente por. Mas eu acho, Lucas, que existe um. Sabe que eu tenho estudado muita classe, né, no Gibbons Board, né? Que existe um. Cara, eu ia usar um gap, né? Mas o publicitário usa muito, né? Então não vou usar gap. Senão nossos amigos escritores vão Mas embora também. aquele brother do xadrez que a gente. Foi o Kasparov? Foi que falou? Kasparov. De gap? Kasparov. Ele usa gap. Então você pode usar gap também. Mas ele é russo, né, cara? Ah, tá. O russo tem algumas liberdades linguísticas aí por conta de Bakhtin e outros grandes linguistas. Acho que existe um hiato. Hiato é excelente, né? Okay. Entre o super Nunca vi talento. russos usando hiato, Guilherme. Também nunca vi. Talvez Lenin, hein? Nas cartas ali de. Porra. Um pouquinho antes ali de cruzar para a Suécia. Acho que tem uma carta dele que ele fala sobre hiato. O Lenin é meio que o Will Chamberlain, né? Nunca imagino que alguém já fez isso. Exato, aí vem o Lenin já fez. Exato, excelente comparação. Fala-se um pouco sobre isso, viu, Lucas? Como o Lenin é o Will Chamberlain Lenin da usou política. 7 vezes o hiato. É isso. Enquanto, sei lá, o Trotsky quase usou uma vez. Tá ligado? É isso. E acho que talvez haja uma leitura de que não vale tanto a pena draftar, assim, se dedicar tanto assim a escolher mal, porque se você for mais ou menos mal, o range de talento desse draft também tá legal ali, sabe? Não tô dizendo que a classe é ruim, tô dizendo que assim, Pelo contrário, talvez até, né? é muito boa, mas assim, o hiato entre as duas primeiras e os demais talvez faça com que terceiro, quarto, quinto, 13º, 14º, 15º sejam mais ou menos do meio. Então não tem ali, por exemplo, um olheiro o chefe de scout do Jazz não tá batendo na porta e falando, cara, pelo amor de Deus, as 5 melhores escolhas, ali vai sair uma super estrela. Não, o olheiro tá falando, cara, seria bom ter uma escolha top 5, mas acho que nós temos range aqui para pegar com a 13, um cara que eu acho bem legal aqui. Então acho que todo mundo já tem os seus mais ou menos mapeados. Esse é só o terceiro ponto, que é um pouco suposição, tá, Lucas? Baseando da análise que eu tenho feito da classe, que me parece bastante profunda, mas que uma hierarquia bem distintiva entre os dois primeiros. E aí,
para os 2 primeiros é praticamente impossível, se a gente quiser levar números a sério, a NBA leva, muito mais do que eu, inclusive, que eu até levo a sério, né, mas não consigo lidar com eles, né, acho que é um pouco minha relação com o James Joyce, viu, Lucas? Levo bastante a sério, mas não entendo nada, né? Ok. Então, acho que Rockets, Spurs, Detroit e Hornets, Só. é um desses, é um desses, é um desses. Esses 4 vão ficar com as 4 piores campanhas. Isso a gente sabe. É, A não ser que se acontecer alguma doideira. E assim, mesmo assim, a odd desses 4 ficarem com as 4, assim, para acompanhar, viu, Guilherme? Mas a odd uhum. dos 4 ficarem com as 4 primeiras é muito baixa, né? Sempre tem um time ou dois que dão aquele salto. E do jeito que a loteria ficou nos últimos anos para cá, por exemplo, a sexta pior campanha hoje é do Toronto. Ele tem 9% de ficar com a primeira escolha. A quarta pior campanha, que é a do San Antonio, tem 12,5% de ficar com a primeira escolha, né? Então, assim, deu uma equilibrada, deu uma clareada que você não precisa ser super terrível para ter uma chance de entrar na loteria, né? Então, mesmo a pior campanha tem 52% de ficar no top 4, velho. Não é meio que sim ou não. É meio que não garante nada ali, né? Te Então, garante, você ser horrível, te garante ter uma escolha alta ali, top é. 6, né? Top Se 6, você top 6. se é a pior campanha, você tem na pior das hipóteses a quinta escolha. É Assim, se isso. acontecer um desastre, você tem a quinta escolha. Precisa todo mundo te passar, né? Mas para você ser para você estar no top 4 mesmo fora, dá para acontecer e meio que balanceia, né? Então, se você é quinto ou sétimo, não muda tanto a odd. Se você é oitavo ou décimo, oitavo ou décimo até que muda muito, mas se você é décimo ou décimo terceiro, décimo quarto, é quase a mesma coisa, assim, né? Então, acho que as equipes estão mais de boa. E acho que isso é uma vitória muito grande para a NBA. A gente está falando aqui dessa mudança de lottery odds há uns 5, 6 anos, 4, 5 anos, acho. E num ano que parece ser tão especial, na classe de draft, não existia essa corrida para o fundo, né? Todo mundo correndo para o fundo. Acho que o que você falou primeiro é uma coisa chave. Pô, eu já tenho esse cara que o Embanyama pode ser que um dia se torne, né? Eu já tenho o Damian Lillard no meu time. Será que é mais fácil eu tirar o Damian Lillard do meu time para tentar pegar uma escolha, pegar o Embanyama ou o Scoot Henderson, para a partir daí botar as outras peças ao redor, se ele for realmente tudo isso? Então a gente vê o caso do Blazers, a gente vê o caso do Lakers, times que, enfim, estão na briga. E na outra conferência, Guilherme, mesma coisa. A gente está falando de um Washington Wizards que trocou agora recentemente o mais jovem para ficar com o mais velho, né? Ficou com o Kyle Kuzma, que vai trazer vitórias, como trouxe ontem remontada brilhante contra o Rockets. Fez muita coisa ali naquele último quarto para esse time virar. Vai trazer vitórias e o time vai ficar nessa meio penúria, meio briga até o final mesmo. Não deve mexer em Bradley Beal, não deve mexer em Porzingis, não deve mexer em Kyle Kuzma. Então vai continuar brigando, né, por vitórias, mesmo que essas vitórias signifiquem muito pouco na prática, né? Então, é um momento que eu acho que a NBA queria que acontecesse e está acontecendo. E fico muito grato a Paulo Ricardo por ter trazido essa reflexão aqui no Café Belgrado, viu, Guilherme? Agora, falamos aqui, aliás, Orlando Magic. Orlando Magic é o Thunder do leste, viu, Guilherme? É um time com muito, muito talento ali. Acho que vai ser seremos obrigados aqui a fazer um raio-x do Orlando Magic. Né? Qual Não é, velho? sei, não sei quando, mas acho que vai ter que acontecer. Isso. E não é só porque tá fazendo Semana Brasa, né? O Orlando Magic meteu uma belíssima noite brasa. Altos e baixos, né? No Noite Brasa, não foi só É. acerto. Acho que, por Ponto alto exemplo, foi Marta, né? Craque Marta. craque Marta. Aí depois, logo na sequência, Baconzitos, né? Você viu o pessoal Não, tinha experimentando? baconzitos ali? Teve, velho. Eles Que isso? pegaram os jogadores, fizeram um vídeo dos jogadores experimentando Baconzitos, Caraca. Cebolitas, Guaraná Antártica, e os caras, brigadeiro, cocada. Os caras piraram, velho. Aí Bom tem o demais. Oscar também, né? O Oscar tava lá. Oscar é clássico. Não. Merece um Aliás, cara, um sabe a matéria bronze. que eu queria fazer? Ah,
Eu diria nossa outra referência aí da cobertura basquetebolística do Brasa, né? Fábio Sormani. Também, viu? Dinossauraço, cara. Quando ninguém falava, o cara tava fazendo revista de basquete no Brasil. Me lembro de anos 90, Isso. ler coisa do Sormani. Cara, o Oscar tem, supostamente na prática, né? O recorde do Will Chamberlain, né? O Will Chamberlain era o recordista de pontos, e aí o Oscar passou, foi até um jogo do Do Flamengo. Kareem Abdul-Jabbar, né? Você tá doidão, Desculpa, Karim. Falei o quê? Oscar Roberts? O Will Chamberlain. Karim. Olha só, eu falei o errado, ainda achei que tinha falado outra, né? Que tava falando Oscar Schmidt. E aí ele bateu o recorde do Karim, teve um barulho grande na imprensa brasileira, tal. No mundo ninguém falou a respeito. Cara, e soma, né, os pontos de NBA de todos os lugares que ele jogou, basquete nacional, Europa, FIBA, tal. Cara, será que o LeBron não alcança o Oscar, não? Vai alcançar, certeza. Porque tem os pontos de FIBA do LeBron também para botar aí O nessa LeBron tem brincadeira. mais ou menos 1.000 pontos pela seleção americana. Ah. E ele já tem 38 e um pouquinho. Deixa eu ver quanto que é o do Oscar aqui. 49. Acho que foi falado, acho que mostraram no já no fizeram a jogo matéria que eu ontem, queria Gibas. fazer? Não, mostraram no jogo o tanto de pontos do Oscar. Ou mostraram lá no telão, ou alguém printou no telão e botou lá, né? O número de pontos do Oscar. É 49 e um quebrado. O LeBron tem de NBA, tem 38, mais quase 7.600 de playoff. Então aí já dá próximo a 46. Ele deve terminar a temporada com algo em torno de 46, mesmo que não vá para playoff. Daí tem mais uns 1.000 de seleção americana, tá? Ok. Agora, o que me pega? Pré-temporada de NBA não devia valer, assim, comparado com alguns Para jogos que o comparar com o Oscar fez? Oscar, sim. É, 49,737, Oscar. isso. All-Star Game da NBA, deveria contar? Eu não sei se por exemplo, All-Star Game da Europa tal, o Oscar tá contando, né? Teria que ver. Teria que ver. E se tinha também, né? Tinha. Mas assim, puto jogo, né? O LeBron deve ter uns 400 pontos de All-Star, né? Então vai acontecer, viu, Gibas? E acho que vai ser massa quando acontecer, porque Pô, vai ser super hype no Oscar. vai ser bom demais para os caras, né? Porra, olha, o LeBron precisou jogar milhões de anos para chegar no Oscar e só o LeBron chegou, né? Vai ter essa também, né? Porra, só o LeBron chegou nos pontos do Oscar. Então vai acontecer, viu, Gibas? Boa. Pô, eu achei que eu tava sendo muito criativo na minha ideia. Boa. Mas eu tinha feito essa conta mental recentemente, porque algum perfil tweetou que o Oscar tinha 54 mil pontos, eu não lembro agora quem foi. E aí falaram, porra, também não é pra tanto, não é tudo isso, né? 49 e tal, né? Porque era tipo assim, o LeBron vai chegar em 38 mil, o Oscar tem 54. Mas não, aí eu já tinha feito essa comparação aí mental e até um pouco aprofundada. Semi-aprofundada, eu diria. Boa. Falaremos sobre isso no Reinado, no futuro, né? Boa. Aliás, fala agora, Guilherme, o que é o Reinado e por que as coisas do que é o Reinado e coisas similares. Seguinte, hein? Você que tá ouvindo o Café Belgrado, gosta do Café Belgrado, já escutou alguns podcasts do Café Belgrado, gostaria de ouvir mais podcasts do Café Belgrado, ou simplesmente gostaria de manter a existência do projeto Café Belgrado? Seguinte, né? Estamos aí na luta, é um projeto tocado por duas pessoas, tudo, né? Rede social, organização, produção, edição, divulgação, reprodução, distribuição, e sei lá mais o que a gente faz, né? Conversa com os patrocinadores, manda Media Kit, faz o Media Kit, texto de divulgação, chora as Chora encolhido pitangas, no canto, né? procura câmera nova para comprar quando quebra, microfone, enfim, Procura ajuda tudo. psicológica. É isso, é basicamente isso, somos nós dois, e ponto, ponto. Guilherme Tadeu, Lucas Nepomuceno, nos extremos do país, em sul e nordeste, no extremo, né? Mas estamos aí distantes, estamos longe demais. Somos extremistas, Guilherme? Acho que não, né? Depende do que, né? Eu vivo basquete extremamente, né? Pô, Okay. vejo bem mais jogo que a média até do que deveria. Eu Então sou é o seguinte, louco, eu boto como congelados na minha pão, né? cabeça no Como supermercado. pão. Lembra o cara lá do Big Brother que I'm so crazy, eu como muito pão. Enfim, se você gosta do Belgradão e gosta, né, de apoiar projetos independentes,
acredita aí na ideia de que, primeiro, né, as grandes mídias não tem que estar nos eixos mais famosos aí por organizar a mídia nacional, que acredita que existe outro jeito de falar sobre as modalidades, e aí o caso do nosso basquete, a NBA, que mais do que só procurar o alarmismo, só procurar o clickbait, né, a notícia fácil, né, aquilo que gera engajamento, você que gosta mais de profundidade, reflexão, claro que isso não precisa ser sisudo, né, acho que quem conhece o Belgradão sabe, mas enfim, não é fácil levar um projeto como esse, e o motivo da gente continuar aqui, claro que nós temos muito a agradecer aos nossos queridos apoiadores, e nossos ouvintes como todos, nossos patrocinadores, mas olha, quem sustenta o Café Belgrado, fundamentalmente, são o nosso grupo de assinantes, apoiadores, que estão lá mensalmente contribuindo, né, assinando na Aurelo, cafébelgrado.com.br. Ao digitar esse endereço, cafébelgrado.com.br, você vai ser redirecionado ao site da Aurelo, um aplicativo repaginado, hein? Se você já baixou e quer voltar a baixar, cara, experimente o Aurelo, hein? Tá excelente o aplicativo, tá bonito e muito funcional. Você apoia por lá, desbloqueia todo o episódio com R$9, você assina mesmo. A gente fala que é assinatura porque você ganha muito conteúdo em troca da sua assinatura. Claro que o motivo fundamental disso aqui é a continuação do Café Belgrado, né? Então é um plano de apoio para que exista um financiamento coletivo e a gente continue existindo, mas a gente não quer só que você apoie pronto, né? A gente quer que você também seja recompensado por ter essa belíssima decisão. E aí a gente criou um plano de apoio. Nós estamos postando agora, começou ontem, né? Cara, pior que nem tá todo, mas a ampla maioria dos conteúdos que a gente deixa disponível para quem é apoiador, aí na descrição do programa, na descrição do episódio, vai ter uma gama ampla de séries que você vai ter acesso só ao apoiar o Café Belgrado. Cara, é muita coisa. Como eu não vou falar tudo aqui, não. O Lucas falou falar do Reinado, eu vou falar só do Reinado, mas além dessa que eu vou falar agora, tem mais outras tantas. Vou dizer, tem dezenas de séries com muito podcast exclusivo. Entra aí, baixa aí, pega o celular aí, onde você estiver ouvindo, vai lá no episódio que você vai ver a descrição de todos os conteúdos para apoiar. Muito fácil, cafébelgrado.com.br. A partir de 9 você desbloqueia esses conteúdos todos. A partir de 20 você vem para o nosso grupo no Telegram, que é aquele lugar que o Lucas falou, né? Cara, você tem que estar lá. Se você curte basquete, você tem que estar lá. Simples assim. O Reinado, que o Lucas me perguntou originariamente, peço perdão aí por ter me alongado, é a série que a gente conta a Importante história. alongamento, Gibas, principalmente na sua idade. É a série que conta a história de LeBron James. Nós estamos atualmente em 3 temporadas, né? Na terceira. Já são Caramba, tu já vai fazer yoga, viu? Importante, né? A temporada 1 conta a história do LeBron chegando ao Cavs, né? Começa até antes disso. A temporada 2 é a história do Miami Heat, de LeBron James e companhia. E estamos atualmente na temporada 3, a volta do LeBron ao Cavs, a emergência do Golden State como uma potência. Se você gosta de história da NBA recente, você vai gostar, né? Porque a gente chama o Reinado, porque a gente fala, claro, de LeBron James, mas de todo o seu ao redor, vamos dizer assim, né? Tudo que vivia nessa era em que LeBron James é o grande nome da NBA. O Reinado, a era de LeBron James. Se você gosta de basquete, vai gostar dessa série e de outras tantas que a gente produz lá. Dá uma olhadinha aí, baixa aí, mexe aí no seu celular, na descrição desse episódio, que você vai ver o tanto de série que tem. E tudo isso por apenas R$9 mensais. E mais do que isso, a chance aí de apoiar a produção de conteúdo independente, longe dos grandes centros midiáticos do país. Se você apoia o Belgradão, você é resistência. Mais algo, Lucas? Sim, Guilherme, eu queria falar de Lakers aqui, hein? Lakers teve ontem... Cara, além das Laker Girls, teve ontem, por volta do Anthony Davis. O Lakers trouxe do banco, Guilherme, Russell Westbrook, Anthony Davis, Rui Hashimura. Cara, já é lógico, né, que o Anthony Davis vai ser titular desse time, o Russell Westbrook joga minutos de titular também. Mas, porra, o LeBron tava refletindo esses dias, né? Literalmente, né? Sentado ali, porque ele tava jogando com brothers, Guilherme, e tinha 2 no time dele, além dele, que eram capazes, que estavam entregando 10 pontos de média,
que era o Russell Westbrook e o Thomas Bryant. O restante dos jogadores do Lakers capazes de fazer isso não estavam jogando, e o restante classificado como incapaz, né, de fazer isso. Então, assim, tem agora a volta do Anthony Davis, tem a chegada do Rui Hashimura, tem daqui a pouquinho, né, tá perto de voltar o Lonnie Walker, tá perto de voltar o Austin Reeves, né, que são jogadores que já estão em processo final de recuperação. Então, o Lakers daqui a pouquinho vai ter um elenco completo à disposição num momento super importante da temporada. O time conseguiu se manter na briga, o time está efetivamente na briga, o Lakers está, sei lá, em 13º agora, mas está coladinho ali com as equipes que estão indo para play-in, para playoff direto, então está na briga. E agora tem a volta de Anthony Davis, tem o LeBron jogando um basquete espetacular, tem um elenco competente ao redor, né? Então, e tem a trade deadline chegando. Imaginava que ia dar para falar um pouquinho aqui, Gibas, de trade deadline nesse episódio, mas estou achando que não vai ficar. Então, se você é apoiador do Café Belgrado, fique esperando surgir em breve no seu feed um episódio sobre trade targets, né? É o que a gente tá pensando em fazer aí para a série dessa Free Agency, que a gente tem as séries também sobre conteúdo atual sobre a Free Agency, então deve vir um conteúdo especial para apoiadores. Bom, Mas o Lakers está na briga, voltou essa galera toda, macetou um San Antonio Spursinho, né? Na volta, todo mundo quer voltar contra um San Antonio, né? Ninguém vai fazer fila para voltar. Ah, o jogo é contra o Boston, que tal voltar hoje, né? Não vai ter essa fila, não, Guilherme. Agora, contra o San Antonio, o pessoal até apressa, né? O massagista, vai mais rápido aí, meu amigo, quero voltar contra o San Antonio, né? E após o jogo, o Anthony Davis falou que se sentiu muito bem, teve até um momento ali de susto, né? Que ele foi tentar uma bola do meio da quadra quando estava estourando e tinha um Zach Collins no caminho, ele caiu e todo mundo segurou a respiração, assim, mas tá tudo bem com ele. Continuou jogando depois disso. O Lakers se meteu, né, conseguiu ficar nessa briga, né? Aliás, até se meteu, viu? Porque parecia um momento que estava completamente fora da briga, mas todo mundo foi se aproximando dos 50%, tanto quem estava embaixo como quem estava em cima. Então o Lakers está na briga, né? Efetiva, né, nessa reta final, antes da trade deadline, antes do All-Star Break. E, cara, pode ser que a gente veja um Lakers brigando por playoff direto, como também pode ser um Lakers que fique fora até mesmo do play-in, ninguém sabe o que vai acontecer, mas é um dos times mais, digamos, motivados nessa turma toda em playoff, a tá brigando efetivamente, então um salve especial aí para Laker Nation. excelente. Lakers é sempre assunto, né? Então, quanto você menos esperar, vai ter um episódio aí falando de Lakers no seu ouvido. Lucas, rodada intensa, histórias boas, outras mais. Alongaremos aí nos próximos dias para continuar contando as histórias da NBA. Tem destaque final? Guilherme, eu tinha feito algumas anotações para o podcast, tenho duas aqui que ainda não foram faladas, né? Jeremy Lin assinou em Taiwan. Então, fica aí a expectativa de, cara, o pessoal da NBB tem que fazer uns sonhos mais ousados, né? O Thabo Sefolosha tá assinando com uma galera da Suíça, eu acho, que lógico, é o país dele, mas é um time assim que meio que não existe, né? Então, tentar aí, de repente, jogadores, quer férias num lugar tropical, né? Ou então quer jogar numa cidade com belas praias. Pô, vamos tentar pegar uns caras massa aí. Essa era uma das anotações, e a outra anotação não encontrei nenhum contexto aqui para falar, mas não vou ser eu que vou não botar minha própria anotação no podcast. Bichectomia do Oswaldo de Oliveira. Muita gente falou que ele tá a cara do Renato Maurício Prado, viu? Cara, tá idêntico. Muita gente. Inclusive, quando eu vi, eu achei que era o Renato Maurício Prado. Meu destaque final ontem, Flamengo. Mas esse não era destaque final, tá? Isso era só anotações que eu tinha feito. Tá. Tem Meu destaque final. Vou falar logo, né? Venha pro Giannis, por favor, se você tá ouvindo, já ouviu múltiplos episódios do Café Belgrado, pretende continuar ouvindo? Cara, o melhor lugar para você estar é no Giannis, além de repercutir episódios, né? Você participa de episódios, como amanhã gravaremos mais uma Virtude Prevaricando, mais uma sexta-feira com apoiadores do Café Belgrado, by Odyssey. Então, o lugar para você estar é sim no Giannis, e o lugar para você meter bet é sim na KTO. Ontem, Guilherme, tem um braço do Giannis que é o BelgraBets, né? E ontem estava vendo Houston e o Wizards, e o Rockets abriu uma vantagem. Eu falei, porra, pessoal, seguinte, tá pagando 2-1 para o Wizards perder
por até 6 pontos esse jogo. E aí, imediatamente depois que eu falei isso, Guilherme, o Rockets abriu mais ainda. E aí ficou pagando pro Wizards perder até por 10 pontos, ficou pagando 2-1 lá na KTO. Então, quem veio se deu muito bem. E mamatinha na KTO, você sabe que até dói falar um pouco, né? Porque a KTO tá com o Café Belgrado o tempo todo. Mas é muito bom macetar a KTO, né? Mandar as mamatinhas assim ao vivo. E eu só conto as que dão certo também, né, Gibas? Então, um salve especial para todo mundo que tá no Belgrabet também, que é um braço do Giannis, né? Nem todo mundo do Giannis tá no Belgrabet, nem todo mundo é de bet. Mas se você tá no Giannis e quer ir pro Belgrabet, só avisa lá que vem com a gente. É isso. Ontem, né? Meu destaque final ontem, nas semifinais do Super 8 do NBB, vitória do Franca contra o Corinthians num jogaço, né? Um jogaço. E vitória do Flamengo contra o São Paulo também, num jogo bastante equilibrado. Flamengo e Franca, no final das contas, cumprindo o favoritismo, vão se enfrentar. E claro, não poderia encerrar esse episódio sem mencionar que hoje faz 3 anos que Kobe Bryant nos deixou naquele terrível acidente, junto com sua filha Gigi. Gigi. Terrível. Não falei antes porque o clima de episódio iria para outro caminho, e não era bem o que a gente queria trazer para vocês, mas claro, dos dias mais tristes da história do basquete, dos dias mais tristes para nossa comunidade, né, que está junto aí, que viveu muito do que o Kobe fez e acompanhou de perto. Foi um dia traumático, certamente, que deixou feridas aí na alma de todo mundo que ama o basquete, e foi um dos grandes. Então, hoje, 3 anos já sem Kobe Bryant, o tempo passa, meus amigos. Valeu, forte abraço e espalhe por aí que vocês escutam o Belgradão. Valeu!